Boa noite a todos. Boa noite. Acho que aqui todo mundo me conhece, né? Pelo menos, acho que os 99%. Meu nome é Janderson, né? Casado com a dona Onça. Cadê a dona Onça? Moço, aqui. Ah, dona Onça. Você estava aqui agora há pouco, né? Não, nunca sentei ali, estava aqui. Deu nervo. Né? Fiz o cursilho número 109. Exatamente 22 anos atrás. Fiz em julho de 2000, né? Faz tempinho. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Né? E é uma bênção estar aqui de novo, né? Depois de muito tempo. Acho que depois da pandemia é a primeira formação de cursilho que a gente faz. E a gente estava sentindo falta e necessidade e um anseio tremendo de ter novamente essas formações de cursilho. Porque para nós que estamos na caminhada, para nós que estamos aptos, agindo no nosso quarto dia, né, com um pulso firme ali, né, apesar de todos os percalços, é essencial que nós, na caminhada, nos fortaleçamos com essas formações de cursilho, que é muito importante. É um ano muito especial, 2022, para o movimento, porque o cursilho surgiu aqui no Brasil no ano de... não lembro. Não vale olhar. Que ano que surgiu o cursilho no Brasil? 60 aí? 1900... Palmas para o Marquinhos, gente. 1962. Garoto exemplar. Então, esse ano nós estamos fazendo o jubileu de 60 anos do movimento. É uma bênção e uma graça muito grande, né? Para nós que somos cursilistas, comemorar essa data especial, né? Esses 60 anos de caminhada. Imagine, vocês já pararam para imaginar quantas pessoas passaram pelo movimento durante esses 60 anos aqui no Brasil? Muitas. Quantas pessoas mudaram de vida quando passaram pelo movimento do cursilho de cristandade? Inúmeras. Né? Quase que incontáveis. Muita gente mesmo. E cada um saiu do movimento de um jeito. Né? Uns continuaram ativos, outros assumiram uma pastoral, enfim... Cada um sentiu de um jeito e teve um caminho diferente, mas todos levam no coração essa chama muito grande, né, de um amor pelo movimento, de um amor pelo movimento que é cristocêntrico, né, e coloca Jesus no seu centro. E nesse sentido, nós, ao amar o movimento do Cursilho de Cristandade, estamos amando diretamente Jesus Cristo, né, como nosso Senhor. Pararam para imaginar isso? Para pensar sobre isso? O quão importante é essa nossa missão de ter um Deus conosco e um Deus que conta conosco. Porque um dia, quando a gente fez o movimento do Cursilhos, lá no terceiro dia, nos foi perguntado: Cristo conta com você. E cada um de nós respondeu o quê? E eu com a tua graça. E eu com a tua graça. Olha que lindo que é isso. Não foi só naquele domingo à tarde que aconteceu essa aliança. Essa aliança é hoje, no nosso quarto dia. E o nosso quarto dia só vai acabar quando? Quando nós morrermos. Estamos vivendo intensamente o nosso quarto dia. Se não estamos vivendo intensamente o nosso quarto dia, então temos que repensar e viver intensamente o nosso quarto dia. Assumir esse Cristo que tanto um dia mudou a nossa vida, que nos acompanha agora e nos acompanhar até o final da nossa vida. Isso é muito forte quando a gente para pensar. Há 10 anos atrás, a gente viu o jubileu de ouro do cursilho. Lá em 2012, nós vivemos, né, comemoramos os 50 anos do movimento do Cursilho de Cristandade. Quem fez o cursilho antes de 2012? Meu Deus, ninguém? Val, você fez, né? Levanta essa mão, né? E eu fim em 2012. Então você passou por essa fase, né? Eu vivi em 2012. Mas enfim, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: lá em 2012, pode passar aí, né? Não, antes de passar para o seguinte: nós estamos começando o estudo, a aula 1 de 4. Quer dizer que nós vamos ter 4 aulas para estudar, né? Nesse roteiro de estudo,
a sinodalidade na missão do movimento de Cursilhos Cristandade. O que é sinodalidade? Eu já falei sobre isso naquela formação da Arquidiocese. Né? O que é sinodalidade? Caminhar juntos. Né? Estar juntos na caminhada, de mãos dadas. Então, o tema que a gente vai estudar esse ano sobre o Cursilho, na Escola de Formação, né, é a sinodalidade no movimento de Cursilhos. O tema, o lema e a dimensão a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Pode passar agora. Pode ir. Pode ir. Isso aí, ó. Peregrinar com fé, abrir caminhos. Caminhar juntos rumo ao jubileu. Quando nós estamos caminhando juntos ao jubileu, é isso que nós estamos fazendo, né? Revigorando a nossa caminhada dia a dia. Né? Apesar de todas as dificuldades, tudo aquilo que às vezes atrapalha o nosso caminhar, o estar juntos, né? Esse caminhar juntos, é esse caminhar junto que é importante. E para que a gente possa entender, a gente tem que saber de onde a gente veio, né? Não somente como pessoa, mas como cursilista, e para onde a gente vai. Nós devemos saber, como cursilistas, qual caminho devemos seguir. Será que nós sabemos? Ou às vezes a gente vai empurrando com barriga, conforme dá. Às vezes a gente precisa parar e pensar, né? Sim. A gente imaginar, por exemplo, sexta-feira nós tivemos o dia de Santa Marta, Maria e Marta, né? Foi o dia que o Evangelho foi meditado sobre elas, foi a festa de Santa Marta. Jesus estava caminhando, né, e chegou na casa de Marta, né? Vocês lembram muito bem dessa história? Sim. Daí Jesus entrou lá e Jesus começou a falar. E quando Jesus começa a falar, meu filho, você olha no seu olho, você começa a ouvir a voz dele, você fica cativado, né? Ele cativa a gente. E Maria sentou lá e ficou assim, fale mais, Senhor. E assim, né? A Maria estava cativada por Jesus. E Marta ficou assim, nossa, não que Marta não queria ouvir Jesus, mas Marta estava atarefada pelo quê? Pelo serviço da casa. Eu preciso limpar isso, fazer aquilo, fazer comida para levar lá para Jesus. E Marta ficou, meu Deus, né? Fala para ela, Senhor, para ela me ajudar. Né? O que Jesus fala para ela? Marta, Marta, tudo inquietas com as coisas do mundo. Maria escolheu a melhor parte. Que parte que nós estamos escolhendo na nossa vida? Será que estamos escolhendo a melhor parte? Como cursilistas, será que a gente não começa a fazer as coisas, ações, e esquece do essencial do movimento, que é cristocêntrico? O essencial é Jesus. Será que damos aquela pausa para escutar o Senhor? Não que a ação não seja primordial, não seja legal, não seja boa. Muito pelo contrário, é. Mas se não houver um equilíbrio e não trazermos juntos com essa ação um momento de reflexão, um momento de estar juntos com o Senhor, de nada adianta a nossa caminhada. Né? É assim que funciona. É assim que é as coisas. Como estamos sendo nós, como cursilistas, nessa caminhada? Caminhamos juntos o rumo ao diamante, que é os 60 anos agora. Pode passar, Sérgio? Lá em 2012, nós comemoramos os 50 anos do Cursilho, com a revista Alavanca. Isso aqui que eu vou passar para vocês, uma breve memória daquilo que foi, né, esses últimos 10 anos para o movimento do Cursilhos. Muitos que estamos aqui, participamos de escolinhas, estudamos muitos documentos da igreja, estudamos muitos documentos do próprio Cursilho. Aí muitas vezes entrou por aqui, saiu por aqui. Não entendeu por que nós estávamos estudando isso. E sabe o que é o mais que a gente para pensar, Tito? Que às vezes tem pessoas que falam que o Cursilho e a igreja não andam juntos. Muito pelo contrário. Anda agora, andou no passado e andará no futuro. Porque o Cursilho faz parte da nossa igreja. Né? O
Cursílio faz parte. Por que eu vou falar isso para vocês? Prestem atenção agora. Lá em 2012 foi lançada a revista Alavanca, né? Na mesma fé, um monte de pessoas de cursilistas se reuniram no Brasil todo para fazer o relançamento do Cursílio. Aquele movimento que estava todo xoxo, caminhando, empurrando com a barriga. 50 anos, gente, 2012. Vamos fazer esse movimento rodar, andar como tem que ser. Daí que deu um start divino lá no povo e eles relançaram o movimento. Passa, Sérgio. Com o desejo de viver o novo Pentecostes, o movimento preparou um relançamento para que todos os GEM, para quem não sabe, GEM é o Grupo Executivo Nacional, né? São os coordenadores do Brasil. Os GERs são os grupos executivos regionais, né? O nosso GER aqui, hoje a sede está na Arquidiocese de Botucatu, né? Mas abrange Botucatu, Bauru, Ourinhos, Presidente Prudente, Araçatuba, se não me engano são 8 arquidioceses, né? Hoje o nosso GER está sediado em Botucatu, que é o Aristeu, que é o coordenador, e o GED, que é o Grupo Executivo Diocesano. O que é o Grupo Executivo Diocesano? É a diocese. No caso, a nossa diocese, né? O coordenador hoje é o Parré, que está em Botucatu, né? Então, ele é o responsável. Então, com o desejo de viver... Boa. Com o desejo de viver o novo Pentecostes, o movimento preparou um relançamento para que todo o GEM, GERS e GED, pode ir, se engajassem. O que é se engajar? Unir-se, né? Que haja uma união, que todos falassem a mesma língua. E nesse falar a mesma língua, é falar a língua de Jesus. Porque nós não somos, né? A gente fala assim que a gente não é aquele tonto que fica lá, falando do movimento Cursílios, tal. O movimento Cursílios é simplesmente falar de Jesus Cristo e levar Jesus para as pessoas. Evangelização de ambientes. Evangelizar cada ambiente que nós, cursilistas, estamos, né? E esse evangelizar é levar Cristo para essas pessoas. O carisma do Cursílio é esse. Cristocêntrico, né? Mas o carisma é levar esse Cristo para as pessoas onde ela estiver. Onde eu estiver presente, ela tem que olhar para mim e me enxergar como um cristão. Né? Tem que me enxergar como um cristão. E juntos na mesma esperança, pudessem ofertar ao Cristo grupos de discípulos missionários que fossem verdadeiramente a igreja no coração do mundo e o mundo no coração da igreja. A igreja no coração do mundo e o mundo no coração da igreja. Muito bonito isso. Forte, né? E é nessa caminhada, nessa pegada, que o Cursílio foi relançado lá em 2012, para que a gente assumisse de verdade essa missão que nos é confiada, de levar a igreja para o mundo, né? E onde está aquele mundo, levar o coração para a igreja, né? Trazer todos para a igreja. Basta. Em 2013, o que aconteceu em 2013? É o ano seguinte. Tudo aquilo que foi pensado lá em 2002, em 2013 começou 2012, né? Em 2013 começou a ser projetado e lançaram o roteiro de estudo aqui nas escolas vivenciais do jubileu, lá de 50 anos, para o novo Pentecostes. Eu não vou falar para vocês aqui, acho que em 2013 ninguém aqui assistiu às aulas de formação, né, de Cursílio. Você assistiu, Sérgio? Você já era cursilista velho, né? Faltou nas aulas, né? Faltou nas aulas. Era recente, em 2012. Então. Do jubileu para o novo Pentecostes. Refletiu-se sobre o carisma, o alicerce do MCC. Pode ir? De como vivê-lo nos 3 tempos. Quais são os 3 tempos do Cursílio? Pré-Cursílio e pós. O pré-Cursílio, que antecede o encontro. O Cursílio em si, que é o encontro. E o pós-Cursílio, que é após aquele primeiro encontro, né? O
cursilho é querigmático e geralmente naquele terceiro, no cursilho em si, no encontro, nós temos aquele primeiro encontro com Jesus Cristo. Antes a gente não conhece muito sobre o movimento. A partir do momento que nós fazemos o cursilho, nós temos esse encontro querigmático com o Senhor, né? Muita coisa que a gente achava que sabia cai por terra e a gente começa a ter essa experiência de Deus na nossa vida. E o pós-cursilho, o que é? É aquela velha história, né? O Papa Paulo VI uma vez falou que quando você coloca tanto amor dentro de um copo assim, aí chega no momento, né? Você enche aquele copo e ele vai acontecer o quê? Vai esparramar. Eu não posso permitir que toda aquela água se esparrame, que todo aquele amor se esparrame. O que eu tenho que fazer? Distribuir. Né? É mais ou menos nesse sentido. E quando eu tenho um encontro com Jesus Cristo, quando eu volto do cursilho, o que eu quero fazer? Ah, eu fiz o cursilho, amei. Agora eu quero que a minha esposa vai fazer. Eu quero que meu filho vai fazer. Eu quero que a minha irmã vai fazer. Né? Não é assim. Você quer levar todo mundo. Porque você teve uma experiência linda e maravilhosa de Deus. De Jesus Cristo, vivo. Quando você volta, você quer mostrar para todo mundo essa beleza. Esse amor todo que você conheceu. Não é, Tito? Claro. É uma maravilha. Né? Tendo como base tudo isso que a gente falou, o documento de Aparecida. Né? Alguém já leu? Em 2014, isso aqui foi em 2013. Em 2014, na escolinha, o ano inteiro nós estudamos esse livro. Você lembra? Em 2014. Estudamos esse livro inteirinho. Né? E essa base desse documento aqui foi baseado no documento de Aparecida. Mas, lá em 2014, aqui, o que aconteceu? Seguiu-se o estudo, quer dizer, não parou só em 2013. Sob o prisma do documento de Aparecida, surgiu os fundamentos do movimento, o pré e o pós. Lá nos fundamentos do pré e do pós, é onde nos foi instigado a estudar, a saber como agir, tanto no pré e no pós. Por que não no cursilho? Porque no cursilho nós temos o cursilho por dentro. Nós temos que estudar muito também. E o ano que vem a gente tem que voltar a estudar esse livro aqui muito profundamente. E teve algumas mudanças, então nós cursilistas, me incluo, temos que voltar ao primeiro amor que esse livro aqui, desde os primórdios do cursilho existe, né? Foi mudando a capa assim, mas é o mesmo conteúdo, mais atualizado. Pode ir? Seguiu-se o estudo do documento de Aparecida sob o prisma da formação, pois a igreja nos pedia para sermos discípulos missionários. Pode ir? E foi feito o relançamento do MCC no Brasil com o Trido, né? Essa parte 1 também para estudo. Né? Pode passar? Em 2015, o que aconteceu? Na sequência, o Papa Francisco nos chama a reavivar algo essencial. O quê? Ser igreja, né? Ser igreja. Nós, no nosso quarto dia, será que nós estamos sendo igreja no nosso trabalho, na nossa família, na escola, nos nossos ambientes? Isso é primordial para um cursilista. Nós temos que ser igreja em todos os ambientes. Temos que viver essa essência de ser um cristão, né, em todos os lugares que a gente estiver. Por isso, lá em 2015, no Roteiro de Estudos, foi falado sobre a missionalidade. À luz do quê? O Evangelho, Gáudio, rumo ao novo Pentecostes. Passa aí. O cursilista não faz missão, ele é sob o contexto do Evangelho Gáudio, que lá em 2015, quem lembra, em 2015 nós estudamos o Evangelho Gáudio. Adriano lembra, né? Aldirene lembra. Em 2015 nós esmiuçamos esse livro. Eu lembro até hoje que nós demos até um diploma para o pessoal, na hora que terminou os estudos, né? O Raimundo, acho que era o coordenador, se não me engano. Era o Raimundo, né? Daí nós demos até o diplominha lá para o pessoal lá da finalização dessa formação no final do ano, né? Nós esmiuçamos esse livrinho aqui.
Ou seja, o que é o Evangelho Gaudom? O Evangelho da alegria, né? Então, quando a gente vai anunciar o Cristo, se a gente é a igreja, se o movimento de cursilhos é cristocêntrico, então eu tenho que ser um cursilista triste. Não? Alegre, né? Ah, bom, pensei que eu estava errado. Bom você me corrigir. Eu tenho que ser um cursilista feliz. Eu tenho que ser um cristão feliz. Porque o Papa fala isso. Anuncie, leve a boa nova, mas leve a boa nova com um sorriso no rosto, com alegria no seu coração. Não vai levar tristeza para o irmão. Você chega para conversar com o irmão no ambiente que você está, já começa a falar que você está com dor nas costas, que você está com dor de cabeça, que é isso, que é aquilo. Já desmonta o pior. Já desmonta! Onde que eu vou evangelizar aí? Né? A gente só leva problemas? Não! Chega! A vida já tem problemas demais, a gente tem que levar alegria. A alegria do Senhor. Né? Perdi a chaminha aqui. Passa. Estudou-se também, né, o documento 100 da CNBB, que é a Comunidade de Comunidades, né, que nos leva a mostrar que nós vivemos em comunidade. Mas não uma única comunidade, existem várias comunidades. E para mim anunciar o Evangelho com alegria, é necessário ir às periferias. Onde ninguém quer ir, eu tenho que estar lá. Né? Mostrar a cara de um cristão, a cara de nós que somos cursilistas, e nós podemos fazer a diferença. O Sr. Jair falou muito bem no Evangelho hoje, né? Nessas ações que a gente faz. Né? Então isso é a cara do cursilista. Né? Levar a ação transformadora, uma ação evangelizadora nos lugares que precisam ser evangelizados e transformados. Lá em 2016, o que aconteceu? Foi decidido em Assembleia Nacional, de forma sinodal, né, que o tema e o lema seriam trienais. Ou seja, desde 2016 foi estabelecido que nós faríamos um estudo de 3 anos, de 3 em 3 anos, com o mesmo conteúdo, com o mesmo tema e o lema, para que a gente pudesse, né, seguir nessa caminhada. O MCC em estado permanente de missão. Não sei se eu estou com esse livro aqui. O MCC em estado permanente de missão. Ou seja, vocações e protagonismo dos leigos e leigas como sujeitos da missão da igreja. Pode passar? O primeiro foi o estado permanente de missão, com base no documento 105. Um detalhe que eu esqueci de falar para você bem no comecinho. Vocês perceberam que todo documento do cursilho que surge, ele é baseado num documento da Igreja, do Vaticano, ou da CNBB? Quando vocês podem falar para mim que o movimento do cursilho tem nada a ver com a Igreja, como? Se todos os documentos nossos é baseado nos documentos da Igreja. Como vem me falar que não andam juntos? Né? Para se pensar. Passa. Cristãos e leigos e leigas na igreja e na sociedade, sendo sal da terra e luz do mundo. Nossa, que alegria saber que eu sou sal da terra e luz do mundo, né? Não é? Será que somos? Temos que, né, dia a dia procurar esse processo de conversão, né? Lembra que eu já dei uma aula, falei sobre a conversão? A conversão ela tem que ser diária. Então, cada dia a gente vai lá e coloca um pouquinho mais de lenha na fogueira do nosso coração. Para quê? Né? A gente não se acomode. Porque o comodismo, né, é aquele momento lá que o encardido dá risada. Ih, já se acomodou, sentou, agora não vai. Agora ele é meu. Né? Devemos ter muito cuidado com isso. Mas... Em 2017... conscientes de que devemos viver a nossa vocação sendo protagonistas de uma igreja em saída, ou seja, não podemos ficar sentadinhos na cadeira. Temos que sair e levar o Evangelho para aquelas pessoas que precisam. Refletiu-se sobre como se pode configurar a nossa vida, a vida de Jesus. O MCC, em estado permanente de missão, esqueci de trazer aqui, é um livro do roteiro de estudo das escolas vivenciais com o tema espiritualidade. E a espiritualidade é aquele momento que a gente tem que parar
né? E nos conectarmos novamente com Deus, né? A espiritualidade sem Deus, sem Jesus em nossa vida, ela não é espiritualidade. Então, esse momento de parar, lembra que eu falei no começo que era necessário uma pausa para equilibrar aquilo que é ação transformadora, aquilo que é ação mesmo de verdade e aquilo que é as coisas de Deus? Isso se chama espiritualidade. Há haver esse equilíbrio. Tem que ter um momento dessa conexão com o Senhor, né? Mediante a dimensão da espiritualidade, uma forma de viver a fé cristã, que é a espiritualidade cursilista, a partir do impulso da Graça. Porque, apesar de tudo, se nós não estivermos com a graça de Deus em nossa vida, por mais que a gente fique labutando, trabalhando, fazendo projeto, se não estiver Deus em primeiro lugar na nossa vida, a graça de Deus sobre nós, a gente patina e não sai do lugar. A verdade é essa, né? Participar da vida divina da peregrinação terrestre, assumindo o carisma e a mentalidade do movimento de cursilhos de cristandade. O carisma e a espiritualidade. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual o carisma e qual a espiritualidade do movimento? Você falou bem no momento, né? Falei. Ideias fundamentais do movimento de cursilhos de cristandade. É um livro de cabeceira de todo cursilista deveria ter. Junto com o Cursilho por Dentro, junto com o Guia do Peregrino, junto com os roteiros, enfim, né? Toda a literatura do movimento. Mas, enfim, vamos lá. Para que a gente possa, quando a gente não marca, né? O carisma do movimento, página 49. Fala assim, ó. Vou ler aqui bem rapidinho para vocês entenderem. Descrição do carisma do movimento de cursilhos de cristandade. Preste bem atenção em cada linha, em cada entrelinha, para que vocês possam entender um pouquinho. O carisma do cursilho é um dom que o Espírito Santo derrama sobre a sua igreja, que dá forma a uma mentalidade e impulsiona o movimento eclesial que, mediante um método querigmático próprio, cursilho movimento querigmático, né? Possibilita a vivência e a convivência do fundamental cristão, né? Ajuda a descobrir e a realizar a própria vocação pessoal, promove grupos de cristãos que fermentem no evangelho os ambientes, né? Isso é o carisma do movimento. Evangelizar nossos ambientes. Através da amizade, né? Que é um dom especial do Espírito Santo. Na origem do movimento, fala-se de um dom especial do Espírito Santo. Uma inspiração para fazer chegar o amor de Deus a todas as pessoas, especialmente aos afastados. Né? Especialmente aos afastados. O carisma não é a criação nem propriedade de ninguém, mas dom que se deu e se dá à igreja e para o mundo, acolhido por pessoas para o bem da igreja, né? Então esse aqui é um resumo, né? Tem mais coisas aqui, né? Depois, se quiser, eu passo para vocês, né? Mas quem quiser comprar o livro também pode procurar o Sérgio Tito, né? Que eles providenciam para vocês, ou no próprio site do Movimento de Cursilhos, tá? Então, deu para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é o carisma do movimento de cursilho de cristandade? Né? Esse evangelizar, levar Deus para as pessoas. Aonde? Aonde eu estiver. Aonde eu estiver. Onde eu estiver, eu tenho que ser, né, um cristão autêntico nessa caminhada. Se o carisma é isso, o que é a mentalidade do movimento? Então vamos lá. Mentalidade do movimento. Vamos ver aqui que o Ideia Fundamental está falando para a gente. O professor explica, né? Professor. Conceito genérico de mentalidade. Depois é um texto muito grande, é um capítulo inteiro que vai falar sobre essa mentalidade. Mas vou ler bem brevemente aqui.
que a mentalidade é um modo de pensar, uma perspectiva, um conjunto de ideias, atitudes e valores de uma pessoa, de uma cultura ou de uma sociedade. Na mentalidade está o núcleo irredutível que identifica o movimento, a expressão inicial e direta do carisma do movimento. A mentalidade surge quando o carisma, que é o dom do espírito, se faz vida. Um grupo de pessoas diante de uma realidade concreta compartilha uma nova forma de pensar e de agir. Isso não lembra muito quando a gente está lá no movimento, lá no encontro em si, nos 3 dias? Quando a gente vai prestar atenção na parte da evangelização dos ambientes, né? Tudo foi nos passado, a gente sabe o que tem que fazer, porque o carisma nos mostra o caminho a ser feito. Mas nós fazemos? Então a mudança de mentalidade, né? A metanoia, né? Vai nos fazer sair daquele comodismo nosso e vai nos indicar qual caminho correto a seguir. Né? Vai fazer qual ação concreta que deve ser realizada em determinado momento. Né? É mudança de mentalidade. Né? É fazer que aquele carisma seja levado para todos os ambientes. O ponto de partida do movimento foi o conhecimento profundo da realidade. Nós devemos conhecer a nossa realidade, saber o que estamos vivendo, o que estamos vivenciando. A partir do momento que a gente sabe o que está lidando, né, a gente consegue ir ali e fazer que aquele carisma funcione. Né? É questão de pensar. Como a vida já não era cristã, a influência do cristianismo, né, nela era praticamente nula, no início do movimento em si, né? A mentalidade lá no início, que é essencial ao movimento, foi vivida e compartilhada por um grupo de pessoas e originou um movimento eclesial, que é o movimento de igreja, que é o movimento de cursilhos, com uma finalidade, estratégia e métodos concretos. Né? Qual que é o método que o cursilho usa? Verde, lugar e agir. Muito bem. Pode passar? Lá em 2018, o que aconteceu? Eu fiz o cursinho. Oh, glória! Muito bem! Alguém mais fez em 2018? Adalvo, Tito, olha só que bênção. Você também fez em 2018? Glória, olha só, 2018 está cheio de bênçãos aqui hoje. Cheio de cristão comprometido. Foi um ano vocacional, né, o ano nacional do laicado. Né? A Igreja do Brasil celebra o ano nacional do laicado. Juntos caminhamos com base na dimensão comunitária, viver em comunidade, né? Do ser cursilista, o sujeito eclesial, o ser igreja, né? A eclesialidade. Passa. Tendo como base o que pede o ideias fundamentais do movimento de cursilhos e cristandade, né? É esse livro aqui que a gente estava lendo. Tá? Esse livrinho. Lá em 2019, alguém fez cursilho de 2019? Olha lá, Elaine, Marquinho. Beto foi em 2019? 2016. É isso, vai lá atrás. Então você é velho já. Iniciou-se o novo triênio lá em 2019, né? E foi o triênio do movimento de caminhos de santificação, né? Com base no Gaudete Exsultati, né? O Gaudete, esse que eu fiz Vict, Mors Letícia. Ixi, cadê o Gaudete? Gaudete. O Gaudete Exsultati que fala sobre o quê? O chamado a santidade. É o documento do Papa que nos chama a santidade. Como viver a santidade no nosso dia a dia. Né? Às vezes as pessoas falam assim, você é doido, você não vai ser santo. Eu tenho que tentar até o fim da minha vida buscar a santidade. Não que eu vou conseguir, né? Mas eu tenho que tentar. Como cursilista, eu não posso parar no meio do caminho. Então, com base nesse documento do Papa, surgiu esse caminho de santificação, que foi estudado lá em 2019. Né? E nesse processo continua a caminhada de busca de santidade no dia a dia. Iniciou-se o Gaudete Exsultati na bula da proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Lembra do ano da Misericórdia?
nós vivemos. Pode continuar? Esse outro documento do Papa aqui, que é a Carta Apostólica Misericórdia et Misera, e foi escolhido como tema o caminho de santificação, que é isso daqui. Tá? E o lema, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Né? E por fim chegamos em 2020, né? Mantendo o mesmo tema e lema anteriores, né? Escolheu-se a dimensão, ainda na parte da misericórdia, no caminho de santificação, o profetismo como caminho à santificação. Lembra que você falou da camisa do Serginho Cabrita? Levanta aí, Serginho. Sim, muito lindo. Isso. Profetas da misericórdia. Esse é o tema de 2020. Nós estávamos estudando, né? Que nós, como profetas, né? Nós somos profetas, porque anunciamos o Senhor, né? Então nós temos que anunciar também, além do amor de Deus, a misericórdia desse Deus para conosco. E é através dessa misericórdia que a gente pode realmente olhar nos olhos do Senhor, olhar nos olhos do irmão e falar assim: olha, eu quero mudar de vida, eu preciso mudar de vida, eu preciso buscar a santidade na minha vida. Não é fácil? Não é. Mas Deus não criou o filho frouxo, não. Tem que tentar. Né? Tem que tentar, com certeza. Mantendo o mesmo tema e lema anterior, escolheu a dimensão profetismo como caminho à santificação. Somos escritores viventes do Evangelho, ou não vivemos o Evangelho? Sim. Sim, né? Portadores do quê? Da Boa Nova. Ou não levamos a Boa Nova para os nossos irmãos? Sim. E cada homem e mulher, pode passar? Linguagem de Deus como nossa vida e nossas palavras, nesse momento da história, nos ambientes em que estamos inseridos, usou-se como base o documento 80 da CNBB, Evangelização e Missão Profética na Igreja. Ou seja, né, também foi baseado, né, no documento da CNBB, todo esse documento aqui do profetismo, do caminho de santificação. Né? Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Inclusive foi na época de pandemia que foi lançado esse livro, e nós fizemos são lives que nós fizemos para levar esse conteúdo para todos os cursilistas na época. Né? Pode passar? A evangelização e missão profética é outro também conteúdo, né, que é o documento 109, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Também baseando-se nesse documento, foi levado, né, foi feito esse livro de Caminho de Santificação sobre o profetismo. Tá? Pode passar? Chegamos no ano de 2021, que foi o ano passado. Né? O que aconteceu em 2021? Não aconteceu nada, estava a pandemia. Aconteceu sim! Né? O que aconteceu? Vamos ver? Redescobriu-se a beleza da pedagogia do encontro. Lembra? A pedagogia do encontro. Onde todos somos irmãos. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Né? Proposto pelo Papa Francisco na primeira Assembleia Nacional Virtual do Movimento de Cursilhos. Foi enfatizada essa pedagogia. Pode passar? Como alicerce encíclica Fratelli Tutti. Né? Fratelli Tutti, cadê você? Fratelli Tutti, estava na frente aqui, né? Sobre a fraternidade e a amizade social. Né? Então, baseando-se nesse documento do Papa Francisco, né, foi baseado o tema do caminho de santificação aqui, né, que fala justamente sobre o estar junto, o caminhar. Né? Não importa quem seja o irmão, o importante é que a gente tenha misericórdia para com ele. Né? Aquele irmão que está excluído, né, os excludentes, aquele que está na sarjeta pedindo comida. Será que a gente passa reto e não olha para o nosso irmão? Essa é a nossa missão como cursilista também. Nós devemos olhar não só para aqueles que, nossa, que belezinha, abraço cheiroso, bonito. Devemos olhar para todos como um todo. Como Jesus agiria nesse momento? Como Jesus agiria numa situação como essa? Esse como Jesus agiria é como nós devemos agir. Né? Então, na pandemia muito se viveu isso, né?
Com certeza. Ajudar muita gente que passou necessidade, todo mundo, né? Que Isso. podia se unir com um pouquinho que tinha para ajudar. Né? Sim, se cada um fizer a sua parte, né, não pesa para ninguém. Se cada um fizer a sua parte, o mundo se transforma. Se cada um fizesse a sua parte, nós não teríamos essa bagunça que está aí fora na nossa sociedade, nas nossas comunidades. Se impor também, né? O Sim. povo se aceita muito, se cala muito. Né? Sim, com certeza. Né? Mas que nós tenhamos, geralmente, né, como Jesus fala, né, sede corajosos. Né? Temos que Ser ter mais coragem. ousado, né? Sim, com certeza. Não podemos desanimar e precisamos confiar mais no Senhor. Né? Decidimos viver a dimensão do profetismo, tendo como alicerce o Fratelli Tutti, né? Do encontro com Cristo para o encontro com todos, sem excluir ninguém. Na fraternidade e na amizade social. Todos somos Irmãos. Repitam comigo, todos somos Irmãos. Fala. Pode falar. Todos somos irmãos. Isso, para que a gente não esqueça, nós todos somos Irmãos. isso. Isso que a gente tem que entender aqui, essa passagem. E por fim, nós chegamos em 2022. Aqui que eu queria chegar. É nesse toda essa introdução aqui para começar a aula, né? Agora mais umas 4 horas de aula a gente termina essa mentira. Estou brincando com vocês. Como eu falei para vocês no começo, nós vamos trabalhar com 4 aulas, né? Para os novos que estão aí, eu vou dar só uma explanadinha, né, Tito? Para o pessoal entender um pouquinho da dinâmica das escolas. As escolas, elas trabalham com escolas do movimento de cursilhos, que é a primeira segunda-feira do mês. Tivemos a escola de vivência, que é uma escola vivencial, que é a segunda-feira do mês. A escola de formação catequética, que é a terceira segunda-feira do mês, né, toda segunda-feira. E na quarta, última, uma escola de dinâmica e confraternização no final do mês, que é a última, entendeu? Então, essa aula aqui, até marquei aqui para passar para vocês, para não esquecer, né? E para o Serginho lembrar também, senão o Serginho não deixa dar aula nas próximas. Hoje, 1º de agosto, será a primeira aula. Dia 5 de setembro, se tudo correr bem, será a segunda. Dia 3 de outubro, a terceira. E dia 7 de novembro, a última aula aqui desse roteiro de estudos das escolas vivenciais 2022. Tá? Para que a gente possa, então, entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar sobre a sinodalidade, que é o caminhar junto, o estar juntos. Nessa primeira aula de hoje, além da memória, né, rememorar aquilo que a gente já viveu nesses últimos 10 anos, né, do jubileu lá de 50 anos, até agora de 60 anos. A gente inicia-se agora, né, esse roteiro de estudos 2022, onde a gente vai fazer uma introdução daquilo que a gente vai ver nas próximas aulas. E, como a gente sabe, nós trabalhamos o método ver, Julgar. isso. Na próxima aula a gente vai ver o ver, lá em outubro o julgar, e lá em novembro nós vamos fazer o agir. Tudo bem? Então a gente só vai fazer uma introduçãozinha agora, para que a gente não fique perdido, né, naquilo que a gente vai estudar mais para frente. Para que a gente entenda, ou vou mostrar a cara para vocês, do que o cursilho está pedindo. O que o cursilho está falando para nós, naquilo que a gente vai estudar daqui até o final do ano. Pode passar, Sérgio, sinodalidade. De forma mais específica, para que compreendamos qual a nossa responsabilidade na caminhada da igreja, passa. De forma pessoal e comunitária, continuemos caminhando juntos, né? De mãos dadas pelas mesmas estradas. Então, isso daqui foi de 2022. Pode fechar. Agora eu vou... 60 anos, né? 62 a 2022. Fecha aqui. Vamos para a primeira aula. Acho que eu já deixei aqui. Sim.
Pode passar, Sérgio. Pode passar tudo. Nesse momento único que estamos vivendo, 60 anos de evangelização, que é o Jubileu do Diamante, diante de um cenário único, que é a pandemia, que nós ainda vivemos os resquícios, né? Exige de nós, de cada um de nós, quero que vocês falem comigo. Que não Não deixemos ninguém para trás. Não escutei? Não deixemos ninguém para trás. Exige de nós que não deixemos ninguém para trás nessa caminhada, nessa nossa jornada, né? Olha o compromisso que nos é dado. Faça. Somos chamados pela igreja a caminhar Juntos. juntos. Bonito isso, né? Que a gente não deixe ninguém para trás. E também que não caminhemos sozinhos, não. E caminhemos juntos. Nós, cursilistas, nós, comunidade, nós, igreja. Caminhemos juntos e levemos todos conosco. Olha a missão que nos é dada, que não é fácil, mas nos é confiada. E se Deus nos confiou, né, é porque Ele acredita em cada um de nós. Vocês acreditam nisso? Sim. Não é fácil, né? Fácil. Essa é a nossa missão. Nessa reflexão, queremos ressaltar a compreensão sobre duas palavras, né? Nessa missão. A eclesialidade e a sinodalidade. Eclesialidade, que quer? Termo grego, quer dizer eclésia, que significa igreja, ser igreja, né? E a sinodalidade é o estar junto, caminhar junto, estarmos juntos nessa caminhada. Vamos definir um pouquinho cada uma dessas palavras. Eclesialidade é a imagem da igreja, né? E a sinodalidade, estar no caminho juntos. Ou seja, nós, como igreja, porque somos igreja, temos que caminhar juntos, de mãos dadas. Veja bem, esse documento do Cursilho não está falando. Nós, como cursilistas, está falando isso? Não. Nós, como igreja. Nós, como igreja. Né? Nós, como cursilistas, somos igreja também. Não importa. O TLC é a igreja. As pastorais todas são igreja. Né? Nós vivemos para caminhar juntos. Essa é a missão que nos é confiada ao movimento e a toda a comunidade. Passa. A imagem da igreja é a imagem Santíssima Trindade, da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, povo santo de Deus. Germe instrumento do reino de Deus, né? Do tal. Coinonia, que é estar em comunhão, né? Lembra da coinonia? Que é a comunidade vivendo junto, tá? E na sinodalidade nós temos, né, que estar em sintonia com os problemas atuais. Né? Ou seja, a gente não pode pensar o que aconteceu há 10 anos atrás. Nós estamos vivendo o agora, né? O 2022. Então os problemas de hoje são diferentes de 10, 20, 30 anos atrás. Nós temos que nos atualizar naquilo que a igreja nos pede. Examinar os sinais dos tempos. E quantos sinais nós estamos tendo? Né? Quantos sinais? A gente, às vezes, né, na nossa correria dia a dia, não presta atenção naquilo que está acontecendo com nós, com a natureza, mas os sinais estão aí para a gente ver. Adaptar os meios e métodos do apostolado, ou seja, né, apostolar, levar, né, Jesus para as pessoas, levar o Evangelho para as pessoas, só que a gente tem que saber onde a gente vai estar e como a gente vai fazer aquilo. Como a gente vai fazer isso? Nos adaptando aos ambientes, às circunstâncias, né, às pessoas. Por exemplo, se eu vou levar o Evangelho para o Pinson, por exemplo, é diferente do jeito que eu vou levar para o Tito, que é diferente do jeito que eu vou levar para o Sérgio, que é diferente do jeito que eu vou levar para a Dona Neuza, para a Monique. Né? Cada um é único, cada um é um. Né? Nós não somos iguais, nós somos diferentes, filhos de Deus, mas diferentes. Então nós temos que nos adaptar às circunstâncias, fortalecer os laços entre a igreja e o povo de Deus. Né? A sinodalidade, a sinodalidade nos conclama as novas relações entre todos os membros,
Ordenados, consagrados e leigos. Quem são os leigos? Nós. Nós. Né? Pensamento que se aplica tanto à paróquia como ao movimento de cursilhos de cristandade. Veja bem. Né? Então nós não estamos sozinhos. Temos os ordenados e os consagrados e nós que somos leigos nessa caminhada. E essa missão não é só nossa, mas também deles, dos nossos sacerdotes, o bispo, né? O Papa. Isso, nós somos convocados para essa grande guerra. Né? Até eu estava falando isso ontem na reunião da Pastoral da Comunicação lá em Botucatu. Né? Que nós vivemos uma grande guerra. Guerra de verdades, as verdades de Deus e as verdades do mundo. Às vezes o mundo fica falando tanta coisa aqui pra gente, né? Mas só que vão tudo em desacordo daquilo que Deus está falando. A gente tem que tomar muita consciência, pedir muito discernimento para Deus, para que a gente saiba realmente agir e saber agir nessas circunstâncias. Sabendo sempre que a verdade de Deus prevalece. Né? E a gente sabe qual é a verdade de Deus. Mas... sinodalidade na história do movimento de cursilhos. É preciso conhecer o movimento com maior profundidade. Né? A gente já viu um pouquinho sobre a memória do MCC, né? E a sua missão. Pode passar? Porém, aqui a gente vai um pouquinho mais lá no começo, né? No final dos anos 30, 40, lá quando surgiu o movimento de cursilhos, lá num paísinho, lá na Europa. Como que é o nome do país mesmo? Espanha, né? Lá na Espanha, no início dos anos 40. O desejo de evangelizar o mundo, leigos e sacerdotes. Inspiração do Espírito Santo, né? E, principalmente, o diálogo e a escuta. Né? Lembra de Marta e Maria? Tem uma hora que a gente tem que parar para escutar o que Deus tem para nos falar. Né? Às vezes a gente, na correria, não dá tempo de Deus falar, né? A gente nem escuta Deus. Né? Então é um momento de escuta. Discernimento conjunto. Né? Isso já vem desde os primórdios do movimento de cursilhos, né? Quando surgiu o movimento lá com a Guerra Civil Espanhola, lá no final dos anos 30, começo dos anos 40. Né? Então, lá que surgiu todo esse desejo de evangelizar, desejo de levar um novo mundo para as pessoas, para os novos cristãos que estavam surgindo e estavam tão desamparados naquele cenário, né, devastador da Guerra Civil. Né? Depois se espalhou pelo mundo inteiro. Missionaridade, né? Vem falar sobre a essência, que está lá no fundamento do movimento. O carisma, que vem falar das ideias fundamentais. A mentalidade, que a gente já ouviu falar também aqui nas ideias fundamentais. A finalidade, né? E a espiritualidade. Então, nessa nossa missão, a gente tem que se atentar muito nisso. O que é a essência do movimento, o carisma do movimento, né? A mentalidade, a finalidade que o movimento tem. E não se esquecendo, principalmente, que apesar de tudo isso, a espiritualidade, que seja estar conectado com Deus, é essencial para que tudo corra da melhor forma possível. Né? Passa. Sob esse contexto, o movimento decidiu em Assembleia Nacional viver o Jubileu de Diamante com o tema Sinodalidade na missão do MCC. Tá? E o lema preservar a unidade do Espírito Santo e praticar a verdade do amor. E continuaremos vivendo a dimensão. Profetas rumo ao jubileu, onde todos somos irmãos. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Bem, para encerrar, né? A igreja e os cursilistas. Lembra que a gente veio falar sobre a igreja e os cursilistas? Passa aí. A igreja é chamada a testemunhar o amor de Deus. Tá. O que mais? Se aprende a viver e a difundir a experiência da comunhão no coração do mundo. Né? Geradores de relações sempre mais fraternas. Então a igreja é isso, né? É estar junto, caminhar para o corpo. Né? A partir do carisma do movimento, como profetas da misericórdia e da esperança, passem a semear a dignidade para todos, pois somos irmãos no Espírito Santo, na igreja, na verdade e no amor. Bonito isso, né? Essa união, né? Esse estar junto, essa aliança entre o movimento e a igreja é essencial para que
a gente não perca a identidade, né? A gente tem que estar sempre unidos, né? Viver juntos, senão não tem sentido aquilo que a gente vive, não tem sentido aquilo que a gente prega. A gente tem que ficar atento com isso, tá? Passa. A comunhão, né? O estar junto, a comunicação, a comunhão é a profecia, sem a qual a palavra da igreja será vazia, né? Esse é o documento da CNBB. Então, todo esse conteúdo será esmiuçado na segunda aula, que é o ver, né? Onde a gente vai ver todas as questões. Na terceira aula, que é o julgar, onde a gente vai discernir, juntando a palavra de Deus nessas realidades que a gente viu lá na segunda aula. E por fim, lá em novembro, a gente vai colocar em prática a ação evangelizadora. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu, né, sobre esse conteúdo, tudo aquilo que a gente discerniu na terceira aula, a gente vai colocar em prática através de trabalhos, de projetos, para que a gente possa realmente fazer a nossa parte, ser realmente um cursilista ativo na nossa comunidade e viver a essência do movimento como ela tem que ser vivida, o carisma como tem que ser vivido e a espiritualidade como ela tem que ser, né, vivida também, atentando sempre no momento de quando a gente colocar a ação em prática, ter aquele momento de a gente baixar um pouquinho nossa rotação para nos conectarmos com Deus e nesse silêncio de estar com Deus, escutar, né, tudo que Ele tem para nos falar, para que a gente possa surgir, né, ressurgir para seguir essa caminhada. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora da Piedade. Rogai por nós. Tá, né? Tá. Meio quieto hoje. Ele tá enrolando lá, ó. É que na verdade, deixa eu falar aqui rapidinho. Você esqueceu, né? Eu esqueci de falar. É bom que fique gravado. Na verdade, quando eu postei a chamadinha da aula de hoje, lembra que eu falei para vocês que ia ter um sorteio do livro? Então, o sorteio do livro não vai rolar agora. Por isso que o Serginho tá enrolando. Por isso que ele está enrolando o papelzinho. Quero ver se eu trouxe o livro, né? Brincadeira. Em algum lugar tá A aqui. intenção é de sortear o livro, né? Se o livro vai estar aí, não sabemos. Ah, tá aqui, gente. Não, esse aqui é o meu. Tó, chefe. Esse aí você vai dar para quem for sorteado aí. Achou que era dele. Vai pegar o teu livro. Não, só tenho esse. Uma cara de felicidade, coitado. Pegou no susto. Ele tem essa promessa para ele fazer as honras. Eu tive sorte, a Beth escreveu meu nome, eu vou ter sorte. Né? Faça as honras para nós. Então o Dayton vai sortear aí o livro aí, quem vai ser o contemplado aí da... E quem for, bom estudo, viu? Para estudar. Vai ajudar na Serve próxima. Bom também para os estudo vai coordenadores. dar a segunda aula. É, tipo. Serve para os coordenadores também. Serve. Sempre serve, né? É os primeiros a tomar. Na segunda aula vai ter sorteio também, tá? Tem. Número 5. Quem que é o 5? Vamos ver aqui. É um dos começos, É né? a Dal. Ah, não vi. É a Dal. Tem uma sorte que a Dal. É o número antes do 6 Vai chegar nem não. Número 5. Abaixo do Dayton. Oi. Quem que é? Isso aí. Modelo ajuda. Uma creche. Claro.